Pare tudo o que está fazendo agora. Desligue o celular. Cancele qualquer compromisso que você tinha para as próximas 2 horas, porque o que você está prestes a descobrir vai revolucionar completamente sua relação com o dinheiro e transformar sua vida financeira de uma forma que você jamais imaginou ser possível. Hoje você vai aprender não apenas mas 5 rituais secretos diferentes que Florence Scovel Shinn usava para transformar mulheres desesperadamente pobres em prósperas em questão de semanas. Mas atenção! O que vou revelar para você nas próximas horas vai chocar você profundamente. Vai mexer com estruturas ancestrais da sua alma que estavam adormecidas há gerações. Vai despertar memórias genéticas que você nem sabia que existiam. Vai fazer você questionar tudo o que aprendeu sobre dinheiro, espiritualidade e merecimento. E no final, vai te dar o poder de quebrar correntes energéticas que mantiveram sua família inteira presa na escassez por séculos. E eu preciso te avisar algo importante desde já. Em algum momento dessa jornada transformadora que estamos começando agora, vou te ensinar as palavras secretas exatas que Florence sussurrava todas as manhãs e que tinham o poder de fazer o dinheiro literalmente aparecer na vida das suas alunas em questão de dias. Palavras tão poderosas que algumas das mulheres mais ricas da América de 1920 pagavam fortunas apenas para ouvi-las uma única vez. Mas mais do que isso, vou te revelar também o horário sagrado específico em que essas palavras se tornam 1000 vezes mais poderosas, o ritual da lua cheia que Florence usava para manifestar quantias exatas de dinheiro, e a técnica secreta que ela ensinava apenas para suas alunas mais avançadas. Uma técnica tão eficaz que foi mantida em segredo por mais de 100 anos. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Sua alma foi magneticamente atraída para essa mensagem porque chegou o momento da sua grande transformação financeira. Chegou o momento de você descobrir porque o dinheiro sempre escorrega pelos seus dedos como areia. Porque você trabalha tanto mas nunca consegue realmente prosperar. Porque parece que existe uma força invisível conspirando contra sua abundância. E mais importante ainda, você vai descobrir exatamente como quebrar essa maldição ancestral de uma vez por todas. Mas antes de chegarmos aos rituais específicos, eu preciso te contar uma história que vai mudar para sempre sua percepção sobre o que é realmente possível quando você limpa sua energia financeira. Em plena década de 1920, quando o mundo vivia a maior crise econômica da história moderna e as mulheres eram completamente silenciadas pela sociedade machista da época, uma professora extraordinariamente corajosa chamada Florence Scovel Shinn ousou desafiar tudo o que se sabia sobre dinheiro, espiritualidade e prosperidade feminina. Mas Florence não era apenas uma professora comum. Ela era uma mulher que havia passado pelos 3 níveis mais profundos de pobreza que uma pessoa pode experimentar. A pobreza material, quando não tinha dinheiro nem para comprar comida. A pobreza emocional, quando perdeu o marido e ficou completamente sozinha no mundo. E a pobreza espiritual, quando perdeu a fé e acreditou que Deus a havia abandonado. Foi exatamente essa experiência de tocar o fundo do poço que deu a Florence a chave para compreender algo que nenhum especialista da época conseguia enxergar. Enquanto economistas renomados e especialistas financeiros falavam sobre inflação descontrolada, desemprego em massa, falência generalizada e colapso financeiro irreversível, enquanto pastores pregavam que a pobreza era virtude e que pessoas boas deveriam se contentar com pouco, Florence estava descobrindo uma verdade muito mais profunda. Ela descobriu que existe uma dimensão completamente invisível da prosperidade, uma camada energética que determina se uma pessoa vai prosperar ou não, independentemente de quanto ela trabalhe, estude ou se esforce. E mais chocante ainda, ela descobriu que essa dimensão energética é controlada por forças ancestrais que operam há gerações na nossa linhagem familiar. Florence descobriu algo que mudaria para sempre a vida de milhares de mulheres. O dinheiro não é apenas papel, moedas metálicas ou números numa conta bancária. O dinheiro não é algo externo, mecânico, sujeito apenas às leis da economia e do mercado. O dinheiro é uma energia viva, pulsante, consciente, inteligente, que responde diretamente aos seus pensamentos mais íntimos, às suas palavras mais secretas, aos seus sentimentos mais profundos e principalmente ao estado energético da sua alma. Mas a descoberta mais revolucionária de Florence foi esta. Ela identificou que existem exatamente 3 bloqueios energéticos invisíveis,
3 correntes etéricas densas e pesadas que mantêm as pessoas presas na pobreza e na escassez. Não importa o quanto trabalhem duro, não importa o quanto se esforcem, não importa quantos cursos façam, quantas estratégias apliquem ou quantas horas dediquem ao trabalho. E aqui está o primeiro segredo chocante que vou revelar. Esses bloqueios não são apenas energéticos. Eles também são físicos, emocionais e até mesmo genéticos. Florence descobriu que pessoas com bloqueios financeiros desenvolvem padrões específicos de tensão muscular, problemas digestivos característicos, e até mesmo alterações na expressão de certos genes relacionados à abundância. Você quer receber a bênção do dinheiro ainda em 2025? Comente "Eu limpo" que eu vou saber que você está verdadeiramente pronta para essa transformação radical e definitiva que vai impactar não apenas sua vida, mas a vida de todas as mulheres da sua linhagem familiar. Mas antes de mergulharmos nos 3 bloqueios específicos, eu preciso te contar sobre a descoberta mais chocante que Florence fez. Uma descoberta que explica por que algumas famílias parecem destinadas à riqueza enquanto outras lutam contra a pobreza geração após geração. Florence descobriu que existe o que ela chamou de DNA financeiro ancestral, uma programação energética que é transmitida de pais para filhos através não apenas dos genes, mas também do campo morfogenético familiar. É como se cada família tivesse um termostato energético que determina o nível máximo de prosperidade que os membros dessa família podem atingir. Para entender isso melhor, imagine que sua família tem um termostato energético programado para a classe média baixa. Não importa o quanto você se esforce, não importa quantas oportunidades apareçam, algo sempre acontece para te manter dentro desse limite. É como se existisse uma força invisível que impede você de ultrapassar esse teto energético familiar. Mas aqui está a parte mais libertadora. Florence descobriu como reprogramar esse termostato ancestral. E em breve, vou te ensinar exatamente como fazer isso. Mas primeiro, você precisa compreender profundamente cada um dos 3 bloqueios que estão operando na sua vida neste momento. Imagine por um momento que você passou toda a sua vida morando numa casa com as janelas pintadas de preto. Você nunca viu a luz do sol, nunca soube que existe um jardim magnífico do lado de fora, nunca imaginou que há um mundo inteiro de possibilidades além das paredes escuras onde você vive. Nessa escuridão total, você desenvolve crenças sobre a realidade baseadas apenas no que consegue tatear no escuro. Você acredita que o mundo é pequeno, limitado, cheio de obstáculos perigosos. Você se convence de que não há abundância disponível, que recursos são escassos, que você precisa lutar para conseguir migalhas. Agora imagine que alguém raspa a tinta preta de uma das janelas e pela primeira vez na vida você vê a luz do sol. E o que você descobre é absolutamente chocante. Não havia escuridão real. Havia apenas tinta nas janelas impedindo você de ver a abundância infinita que sempre esteve disponível do lado de fora. A mesma coisa acontece com sua relação com o dinheiro. Você não está vivendo numa realidade objetiva de escassez. Você está vivendo numa ilusão subjetiva de limitação porque sua percepção energética está obscurecida por 3 camadas específicas de tinta ancestral, que vou te ensinar a remover completamente. O primeiro bloqueio, que Florence chamava de a culpa do merecimento, é talvez o mais comum e o mais devastador de todos. Mas para você entender a profundidade desse bloqueio, eu preciso te contar a história real de como Florence o descobriu. Era 1922. E Florence havia acabado de começar a trabalhar com um grupo pequeno de mulheres em Nova York. Uma dessas mulheres era Margaret, uma costureira irlandesa que vivia num cortiço infestado de ratos no Lower East Side. Margaret tinha um talento extraordinário para costura, mas cobrava preços tão baixos que mal conseguia pagar o aluguel. Durante semanas, Florence tentou convencer Margaret a aumentar seus preços, mas toda vez que o assunto surgia, Margaret tinha a mesma reação física. Ela ficava pálida, começava a suar, e suas mãos tremiam incontrolavelmente. Era como se seu corpo estivesse tendo uma reação alérgica à ideia de prosperidade. Foi observando Margaret que Florence teve seu primeiro insight sobre os bloqueios energéticos. Ela percebeu que a resistência não estava na mente consciente de Margaret, mas sim numa camada muito mais profunda do seu ser.
Era como se o corpo de Margaret tivesse sido programado para rejeitar automaticamente a abundância. Florence começou a investigar a história familiar de Margaret e descobriu algo chocante. Por 5 gerações consecutivas, as mulheres da família de Margaret haviam sido extremamente pobres. Mais do que isso, todas elas haviam desenvolvido uma crença religiosa distorcida de que a pobreza era uma virtude espiritual necessária para a salvação da alma. A bisavó de Margaret havia sido uma camponesa irlandesa que viveu durante a Grande Fome de 1845. Ela desenvolveu uma crença de que Deus mandava fome como teste de fé, e que aceitar a pobreza com resignação era o caminho para o céu. Essa crença foi passada para a avó de Margaret, que passou para a mãe, que passou para Margaret. Mas Florence descobriu algo ainda mais profundo. Essas crenças não eram apenas mentais. Elas haviam sido literalmente gravadas no sistema nervoso de Margaret, através de décadas de condicionamento familiar. Era como se cada célula do corpo de Margaret tivesse sido programada para associar prosperidade com perigo espiritual. E aqui está o que mais me fascina na pesquisa de Florence. Ela descobriu que esse tipo de programação ancestral cria sintomas físicos específicos e reconhecíveis. Pessoas com culpa do merecimento frequentemente desenvolvem problemas na região do plexo solar, aquela área entre o peito e o estômago. Elas sentem apertos, contrações, ou uma sensação de buraco nessa região sempre que oportunidades de prosperidade aparecem. Florence também notou que essas pessoas têm dificuldade para respirar profundamente quando falam sobre dinheiro. É como se houvesse uma contração automática no diafragma que impede a respiração completa. E mais interessante ainda, elas frequentemente desenvolvem problemas digestivos, especialmente depois de receberem dinheiro inesperado. Margaret era um exemplo perfeito de todos esses sintomas. Sempre que uma cliente oferecia pagar mais pelo seu trabalho, ela sentia náusea. Sempre que recebia um dinheiro extra, desenvolvia diarreia. Seu corpo estava literalmente rejeitando a abundância. Mas a transformação de Margaret foi o que convenceu Florence de que havia descoberto algo revolucionário. Usando técnicas específicas que vou te ensinar em detalhes mais tarde, Florence conseguiu reprogramar o sistema nervoso de Margaret em apenas 6 semanas. O processo não foi fácil. Nas primeiras semanas, Margaret teve o que Florence chamou de crise de cura, uma intensificação temporária dos sintomas enquanto as programações ancestrais eram liberadas. Margaret teve pesadelos com suas ancestrais criticando-a por querer prosperar. Teve crises de choro inexplicáveis. Sentiu raiva intensa de pessoas ricas que nunca havia conhecido. Mas Florence sabia que esses sintomas eram sinais de que a transformação estava funcionando. Era como se Margaret estivesse expelindo gerações de programação limitante através do seu sistema nervoso. E então aconteceu o milagre. Na 6ª semana do processo, Margaret conseguiu cobrar o preço justo pelo seu trabalho pela primeira vez na vida. Não só isso. Ela conseguiu fazer isso sem sentir náusea, sem suar, sem tremer. Seu corpo finalmente havia aceitado a abundância. Em 3 meses, Margaret havia multiplicado sua renda por 7. Em 6 meses, ela havia se mudado para um apartamento decente. Em 1 ano, ela havia aberto sua própria boutique e empregava outras 5 costureiras. Mas aqui está a parte mais incrível da história. Quando Margaret quebrou o padrão de pobreza na sua família, algo extraordinário aconteceu com suas filhas. Sem que Margaret dissesse uma palavra sobre dinheiro para elas, suas 2 filhas começaram automaticamente a prosperar nas suas próprias vidas. A filha mais velha, que sempre havia lutado para manter empregos, de repente começou a receber promoções. A mais nova, que estava tendo dificuldades na escola, se tornou uma das melhores alunas da turma. Era como se a liberação da programação ancestral de escassez tivesse automaticamente liberado o potencial de prosperidade de toda a família. Florence ficou tão impressionada com esse fenômeno que começou a estudá-lo sistematicamente. Ela descobriu que quando uma pessoa quebra padrões ancestrais de limitação, isso cria ondas de transformação que se espalham tanto para gerações passadas quanto para as futuras. É como se você fosse um elo numa corrente ancestral, e quando você se liberta,
todos os outros elos também ficam mais livres. Por isso, quando você faz o trabalho de limpeza energética que vou te ensinar, você não está ajudando apenas a si mesma, está contribuindo para a cura de toda a sua linhagem familiar. Mas a culpa do merecimento se manifesta de formas muito mais sutis do que os sintomas dramáticos que Margaret experimentou. A maior parte das pessoas com esse bloqueio nem percebe que ele está operando, porque os sintomas são interpretados como características de personalidade ou traços de caráter. Por exemplo, você pode ter desenvolvido o que psicólogos chamam de síndrome do impostor. Aquela sensação constante de que você não merece estar onde está, que a qualquer momento alguém vai descobrir que você é uma fraude. Isso é culpa do merecimento operando de forma sutil. Ou talvez você tenha o padrão de sempre minimizar suas conquistas. Quando alguém elogia seu trabalho, você automaticamente responde com frases como "Ah, não foi nada. Qualquer um faria o mesmo, tive sorte." Isso também é culpa do merecimento. Outro padrão muito comum é a dificuldade de cobrar preços adequados pelos seus serviços. Você pode até saber racionalmente que deveria cobrar mais, mas na hora de falar o preço, algo dentro de você se contrai e você acaba cobrando menos do que planejava. Ou então você tem o padrão de sempre dar mais do que combinado. Se você cobra por 2 horas de trabalho, acaba trabalhando 3. Se você vende um produto, sempre inclui bônus extras de cortesia. É como se você estivesse constantemente tentando justificar o valor que está recebendo. E aqui está um padrão que Florence observou em quase todas as mulheres com culpa do merecimento. Elas têm extrema dificuldade para receber presentes, elogios ou ajuda. Se alguém oferece pagar o jantar, elas insistem em dividir. Se alguém oferece ajuda, elas dizem não precisa, eu consigo sozinha. Se alguém faz um elogio sincero, elas imediatamente apontam um defeito em si mesmas. Tudo isso são manifestações da mesma programação ancestral. A crença profunda de que você não merece receber coisas boas sem pagar um preço proporcional em esforço, sofrimento ou sacrifício. Mas antes de falarmos sobre como limpar esse bloqueio, eu preciso te contar sobre uma descoberta ainda mais chocante que Florence fez. Ela descobriu que a culpa do merecimento não afeta apenas sua capacidade de ganhar dinheiro. Ela também afeta sua capacidade de manter dinheiro. Você já notou que sempre que você consegue juntar uma quantia razoável, algo acontece que te força a gastar? O carro quebra, um eletrodoméstico para de funcionar, surge uma emergência familiar, aparece uma oportunidade imperdível que drena suas economias. Florence descobriu que isso não é azar ou má sorte. É a culpa do merecimento operando no nível subconsciente, criando situações que forçam você a se livrar do dinheiro para manter o nível de prosperidade dentro do limite seguro programado pela sua linhagem ancestral. É como se você tivesse um termostato financeiro interno que foi programado para um determinado nível de riqueza, e sempre que você ultrapassa esse limite, o termostato liga o ar-condicionado para te resfriar de volta ao patamar familiar. E daqui a pouco, vou te ensinar a técnica específica que Florence desenvolveu para reprogramar esse termostato ancestral. Mas primeiro, você precisa conhecer o segundo bloqueio, que é ainda mais insidioso do que o primeiro. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair oportunidades financeiras sem esforço, enquanto outras lutam a vida inteira e nunca conseguem dar a sorte grande? Florence descobriu que isso tem a ver com o segundo bloqueio energético, o medo do julgamento social. Deixe-me te contar a história de Isabella, uma cliente italiana de Florence que ilustra perfeitamente como esse bloqueio opera. Isabella era uma mulher brilhante, formada em contabilidade, que trabalhava num banco em Manhattan. Ela tinha uma capacidade natural para investimentos que impressionava até mesmo os executivos mais experientes. Mas sempre que Isabella conseguia um retorno excepcional nos seus investimentos pessoais, ela fazia algo estranho. Vendia tudo e colocava o dinheiro numa poupança de baixo rendimento. Quando Florence perguntou por quê, Isabella respondeu algo que mudou para sempre a compreensão de Florence sobre os bloqueios ancestrais. Minha nona sempre dizia que quando uma pessoa fica rica muito rápido, o malocchio vem, disse Isabella, referindo-se ao olho gordo da tradição italiana.
Ela dizia que é melhor ser pobre e ter amigos do que rica e ter inimigos. Florence percebeu que Isabella não estava apenas evitando a riqueza. Ela estava evitando o que acreditava serem as consequências sociais da riqueza. No seu sistema de crenças ancestral, prosperar significava automaticamente ser rejeitada pela comunidade, atacada pela inveja, ou punida por forças sobrenaturais. Esse medo não era irracional dentro do contexto histórico da família de Isabella. Seus bisavós haviam imigrado da Sicília, onde durante séculos qualquer pessoa que demonstrasse prosperidade podia ser acusada de ter feito pactos com o diabo, ou de estar explorando vizinhos. Na comunidade siciliana dos bisavós de Isabella, destacar-se economicamente podia literalmente significar morte. Famílias prósperas eram as primeiras a ser atacadas durante revoltas populares, as primeiras a ser extorquidas por grupos criminosos, as primeiras a ser expulsas durante períodos de instabilidade política. Então as mulheres da família de Isabella desenvolveram, ao longo de gerações, uma estratégia de sobrevivência. Fingir ser mais pobres do que realmente eram, esconder qualquer sinal de prosperidade, e sempre se apresentar como uma de nós para evitar despertar inveja ou suspeita. Essa programação de camuflagem de prosperidade foi transmitida geneticamente e culturalmente até Isabella, que mesmo vivendo na América moderna ainda carregava o terror ancestral de ser descoberta como próspera. Florence observou que Isabella exibia sintomas físicos específicos sempre que sua riqueza se tornava visível para outros. Ela desenvolvia erupções cutâneas, como se seu corpo estivesse literalmente tentando se esconder. Gaguejava quando tinha que falar sobre seus sucessos financeiros. E tinha insônia sempre que ganhava dinheiro de forma conspícua. Mais interessante ainda, Isabella havia desenvolvido um padrão compulsivo de gastar dinheiro em outras pessoas sempre que prosperava. Era como se ela estivesse inconscientemente pagando uma taxa de proteção para evitar ser atacada pela inveja alheia. Ela comprava presentes caros para família e amigos, pagava jantares extravagantes, doava generosamente para caridades. Não por generosidade genuína, mas por medo de que manter a riqueza para si mesma resultasse em rejeição social ou ataque espiritual. O trabalho de transformação de Isabella levou 4 meses, porque o medo do julgamento está frequentemente conectado a traumas ancestrais muito profundos. Florence precisou ajudar Isabella a processar não apenas suas próprias experiências, mas também as memórias traumáticas que ela havia herdado de gerações anteriores. O ponto de virada aconteceu quando Isabella conseguiu separar prosperidade de exibicionismo. Florence ensinou Isabella que ela podia ser rica sem ser ostensiva, próspera sem ser arrogante, abundante sem ser insensível às necessidades dos outros. Isabella aprendeu a praticar o que Florence chamou de prosperidade discreta, manter um estilo de vida confortável sem chamar atenção desnecessária, investir sabiamente sem se gabar dos resultados, ser generosa por escolha e não por compulsão. Em 6 meses, Isabella havia multiplicado seu patrimônio por 4. Mas mais importante, ela estava dormindo bem, sua pele havia ficado limpa, e ela estava se relacionando com amigos e família de forma muito mais autêntica, sem a ansiedade constante de estar fazendo algo errado ao prosperar. Mas aqui está onde a história fica ainda mais interessante. Quando Isabella superou o medo do julgamento, ela descobriu que as pessoas ao seu redor na verdade admiravam e se inspiravam na sua prosperidade, ao invés de criticá-la ou rejeitá-la. Ela percebeu que o medo do julgamento a estava impedindo não apenas de prosperar, mas também de ser um exemplo positivo para outras mulheres que precisavam ver que era possível ascender financeiramente sem perder valores, relacionamentos ou integridade. Isabella se tornou mentora de outras mulheres imigrantes, ajudando-as a navegar o sistema financeiro americano e a superar suas próprias limitações ancestrais. Ela descobriu que sua prosperidade, quando usada conscientemente, se tornava uma ferramenta de elevação coletiva ao invés de separação social. O medo do julgamento se manifesta de inúmeras formas sutis na vida moderna. Talvez você seja o tipo de pessoa que sempre fala sobre como está difícil para todo mundo mesmo quando as coisas estão indo bem para você. Ou talvez você evite comprar coisas que gostaria porque tem medo do que os outros vão pensar.
Você pode notar que tem uma tendência a minimizar suas conquistas quando conversa com amigos ou família. Se recebeu uma promoção, você enfatiza que foi sorte. Se ganhou dinheiro extra, você explica que não vai durar. É como se você estivesse constantemente se desculpando por estar bem. Outro padrão comum é evitar ambientes onde há pessoas mais prósperas que você, ou sentir-se desconfortável em lugares sofisticados. Você pode racionalizar isso como não ser o meu estilo, mas frequentemente é medo de não pertencer ou de ser julgada como metida. Ou então você pode ter o padrão oposto, sentir-se culpada em ambientes onde você é claramente mais próspera que os outros. Você se sente obrigada a esconder seus privilégios, a fingir que está passando pelas mesmas dificuldades que todos os outros. E aqui está um sintoma que Florence observou ser quase universal entre pessoas com medo do julgamento. Elas têm extrema dificuldade para falar sobre dinheiro de forma natural e descontraída. O assunto sempre parece carregado, tenso, como se fosse algo perigoso ou inadequado. Quando você conseguir superar o medo do julgamento, vai descobrir algo liberador. A maior parte das pessoas que realmente importam na sua vida querem ver você prosperar. E aquelas que não querem provavelmente não são pessoas que deveriam ter influência sobre suas decisões de vida. Mas agora chegamos ao terceiro e mais profundo bloqueio que Florence descobriu, aquele que ela considerava a raiz de todos os outros problemas financeiros: a desconexão com o sagrado. Para entender esse bloqueio, eu preciso te contar sobre Helena, uma freira espanhola que deixou o convento em 1924 e procurou Florence desesperada para conseguir trabalho no mundo secular. Helena havia dedicado 15 anos de sua vida ao serviço religioso, mas tinha sido forçada a deixar a vida religiosa devido a mudanças políticas na Espanha. Helena era profundamente espiritual, genuinamente compassiva, e tinha habilidades excepcionais para cura energética e aconselhamento espiritual. Mas sempre que tentava cobrar por seus serviços no mundo fora do convento, ela entrava em crise espiritual profunda. Como posso cobrar por algo que vem de Deus? Ela perguntava para Florence. Como posso lucrar com dons sagrados? Não seria isso uma profanação? Helena havia desenvolvido o que Florence identificou como uma divisão artificial entre sagrado e material. Em sua mente, o mundo espiritual era puro, elevado, desinteressado, enquanto o mundo material era sujo, baixo, egoísta. E essa divisão estava causando uma guerra interior devastadora. De um lado, Helena precisava de dinheiro para sobreviver, pagar aluguel, comprar comida, cuidar da saúde. Do outro lado, ela acreditava que buscar dinheiro automaticamente a afastava de Deus e comprometia sua pureza espiritual. O resultado era que Helena vivia num estado constante de ansiedade espiritual. Quando conseguia dinheiro, sentia culpa e medo de estar pecando. Quando não tinha dinheiro, sentia abandonada por Deus e questionava sua fé. Florence percebeu que Helena estava operando sob uma teologia distorcida que havia sido implantada nela durante anos de doutrinação religiosa mal compreendida. Ela havia aprendido a ver Deus como um ser que aprovava apenas o sofrimento e a privação material, e que considerava qualquer forma de prosperidade como evidência de corrupção espiritual. O processo de cura de Helena foi o mais complexo que Florence já havia enfrentado, porque envolvia reprogramar não apenas crenças pessoais, mas também doutrinas religiosas profundamente arraigadas que haviam sido reforçadas por anos de prática espiritual formal. Florence começou mostrando para Helena exemplos bíblicos de pessoas prósperas que eram claramente abençoadas por Deus. Abraão, que era extremamente rico; Salomão, que pediu sabedoria mas recebeu também riqueza; José do Egito, que administrou a economia de uma nação inteira. Ela explicou que Jesus nunca condenou a riqueza em si mesma, mas sim o apego doentio ao dinheiro e a falta de compaixão pelos necessitados. Muitos dos seguidores de Jesus eram pessoas prósperas que usavam sua abundância para financiar a missão espiritual e ajudar os pobres. Mas o breakthrough real veio quando Florence ensinou Helena a ver o dinheiro não como algo oposto ao sagrado, mas como uma das formas através das quais o sagrado se manifesta no mundo material. Se Deus criou tudo o que existe, disse Florence, então o dinheiro também é uma criação divina.
Se você acredita que Deus quer que você tenha saúde, amor e paz, por que não acreditaria que Deus também quer que você tenha os recursos materiais necessários para cumprir sua missão de vida? Florence ensinou Helena a reformular completamente sua teologia pessoal. Ao invés de ver o dinheiro como uma tentação diabólica, Helena aprendeu a vê-lo como uma ferramenta sagrada que permitia expandir sua capacidade de servir e abençoar outras pessoas. A transformação foi gradual mas profunda. Helena começou cobrando valores simbólicos pelos seus atendimentos, mais como uma forma de honrar a troca de energia do que propriamente para lucrar. Mas à medida que via como sua prosperidade a permitia ajudar mais pessoas de forma mais eficaz, ela foi ficando mais confortável com a ideia de abundância material. Em um ano, Helena havia estabelecido um centro de cura holística próspero, onde oferecia serviços pagos para quem podia pagar e serviços gratuitos para quem não podia. Ela descobriu que sua prosperidade material na verdade aprofundava sua conexão espiritual, porque lhe dava liberdade e recursos para servir sem a ansiedade constante sobre sobrevivência. Mas aqui está a parte mais incrível da história de Helena. Ela se tornou uma das primeiras terapeutas a integrar sistematicamente práticas espirituais com princípios de prosperidade consciente. Ela desenvolveu técnicas que ajudavam outras pessoas espirituais a superar a falsa dicotomia entre riqueza material e riqueza espiritual. Helena descobriu que quando pessoas espirituais superam a desconexão com o sagrado e permitem que a abundância flua livremente nas suas vidas, elas se tornam canais muito mais poderosos de transformação no mundo. Elas conseguem impactar mais vidas, criar mais mudanças positivas, e ser exemplos mais inspiradores de como é possível viver uma vida próspera e significativa. A desconexão com o sagrado se manifesta de formas muito específicas que você pode reconhecer na sua própria vida. Talvez você evite falar sobre dinheiro nas suas orações ou meditações, como se fosse um assunto inadequado para momentos espirituais. Ou talvez você se sinta desconfortável quando professores espirituais falam sobre prosperidade material, como se houvesse algo comercial ou não espiritual em abordar questões financeiras em contextos sagrados. Você pode ter desenvolvido uma identidade espiritual baseada na simplicidade ou minimalismo, onde você se orgulha de não ligar para coisas materiais, sem perceber que por trás dessa atitude pode estar o medo não resolvido de integrar espiritualidade com abundância. Outro padrão comum é romantizar a pobreza como virtude espiritual. Você pode acreditar conscientemente ou inconscientemente que pessoas verdadeiramente espirituais devem viver com pouco, que buscar prosperidade material é sinal de ego ou materialismo. Ou então você pode ter o padrão de só se sentir espiritualmente pura quando está passando dificuldades financeiras, como se o sofrimento material fosse necessário para a purificação da alma. E aqui está um sintoma muito comum que Florence observou. Pessoas com desconexão com o sagrado frequentemente sentem que precisam escolher entre ser espirituais ou ser bem-sucedidas financeiramente, como se essas duas realidades fossem mutuamente exclusivas. Quando você superar a desconexão com o sagrado, vai descobrir que na verdade o oposto é verdadeiro. Sua prosperidade material pode se tornar uma expressão da sua espiritualidade, uma forma de honrar os dons que recebeu e de expandir sua capacidade de contribuir positivamente para o mundo. Você já teve alguma experiência de sentir que precisava escolher entre ser espiritual ou ser próspera? Comente eu íntegro se você reconhece esse padrão na sua vida e está pronta para unificar essas duas dimensões da experiência humana. Agora que você compreende profundamente os 3 bloqueios fundamentais, chegou o momento de aprender as técnicas específicas para removê-los. Mas antes de revelar os rituais completos, eu preciso te contar sobre uma descoberta adicional que Florence fez. Uma descoberta que multiplica exponencialmente a eficácia de qualquer trabalho de limpeza energética. Florence descobriu que existe o que ela chamou de janelas de manifestação acelerada, períodos específicos do mês em que o trabalho energético se torna dramaticamente mais poderoso. Essas janelas estão relacionadas aos ciclos lunares, mas de uma forma muito mais precisa do que a maioria das pessoas imagina. Não é simplesmente lua cheia ou lua nova. Florence identificou janelas específicas de 72 horas que ocorrem uma vez por mês, quando a combinação entre fase lunar,
posições planetárias e campo eletromagnético terrestre cria condições ideais para reprogramação energética profunda. Durante essas janelas, rituais que normalmente levariam semanas para mostrar resultados podem manifestar mudanças em questão de dias. Florence chamava esses períodos de portais de abundância cósmica. E aqui está a informação que pode acelerar dramaticamente sua transformação. O próximo portal de abundância cósmica vai acontecer em exatos 12 dias a partir de hoje. Se você começar os rituais que vou te ensinar agora e sincronizar o trabalho mais intensivo com essa janela de manifestação, você pode experimentar resultados que normalmente levariam meses para aparecer. Mas atenção! Esses portais só funcionam se você estiver genuinamente preparada energeticamente. É por isso que é crucial começar o trabalho de limpeza imediatamente, para que quando a janela cósmica se abrir, você esteja vibratoriamente alinhada para receber o máximo benefício. Agora vou te ensinar o primeiro ritual, que Florence chamava de decodificação do DNA financeiro ancestral. Este ritual é especificamente projetado para identificar e dissolver a programação limitante que você herdou da sua linhagem familiar. O ritual deve ser feito durante 7 dias consecutivos, sempre no mesmo horário. Florence descobriu que o horário mais poderoso é entre 4 horas e 44 e 5 horas e 55 da manhã, quando o véu entre as dimensões está mais fino e sua mente subconsciente está mais receptiva. Primeiro dia. Identificação das crenças ancestrais. Sente-se numa posição confortável, acenda uma vela branca, e faça 3 respirações profundas. Feche os olhos e visualize uma árvore genealógica dourada se formando na sua frente. Veja todas as mulheres da sua linhagem, mãe, avó, bisavó, aparecendo como luzes douradas nos galhos da árvore. Agora faça esta pergunta em voz alta. Queridas ancestrais, quais crenças sobre dinheiro vocês carregaram que ainda estão influenciando minha vida? Fique em silêncio por 5 minutos e anote todas as impressões, palavras, imagens ou sensações que surgirem. Não censure nada. Anote tudo. Segundo dia, compreensão do contexto histórico. Repita a visualização da árvore genealógica, mas desta vez pergunte: queridas ancestrais, que circunstâncias históricas criaram essas crenças? Que experiências vocês viveram que tornaram essas crenças necessárias para a sobrevivência? Novamente, anote tudo o que receber. Terceiro dia, honrar as ancestrais. Visualize a árvore genealógica e diga em voz alta: queridas ancestrais, eu honro profundamente todos os sacrifícios que vocês fizeram. Eu compreendo que vocês desenvolveram essas crenças para proteger nossa linhagem. Vocês fizeram o melhor que puderam com os recursos que tinham. Sinta gratidão genuína por elas. Quarto dia, pedido de permissão. Visualize a árvore e diga: queridas ancestrais, eu vivo numa época diferente, onde é seguro para uma mulher prosperar. Eu peço respeitosamente permissão para quebrar os padrões de limitação e inaugurar uma nova era de abundância consciente na nossa linhagem. Observe se sente resistência ou aprovação. Quinto dia, liberação das crenças limitantes. Visualize cada crença limitante que identificou nos primeiros dias como uma corrente dourada conectando você às ancestrais. Uma por uma, visualize essas correntes se dissolvendo em luz. Diga: eu liberto nossa linhagem de toda crença que não nos serve mais. Que todas nós sejamos livres para prosperar. Sexto dia, instalação de novas crenças. Visualize nova energia dourada fluindo da fonte cósmica para a árvore genealógica, carregando novas crenças. Nós merecemos abundância. É seguro para nós prosperarmos. Nossa prosperidade abençoa o mundo. Somos dignas de todas as bênçãos divinas. Visualize toda a árvore brilhando com essa nova energia. Sétimo dia, selamento da transformação. Visualize você e todas as ancestrais juntas numa grande roda de luz dourada. Todas vocês estão sorrindo, radiantes, prósperas. Diga: nossa transformação está completa. Que esta nova energia de abundância flua através de todas as gerações, passadas e futuras. Que assim seja. Este ritual de 7 dias vai começar a dissolver as programações ancestrais mais superficiais.
Mas para trabalhar com os bloqueios mais profundos, Florence desenvolveu técnicas mais específicas para cada um dos 3 bloqueios principais. Para a culpa do merecimento, Florence criou o ritual da reconciliação com a abundância. Este ritual trabalha diretamente com o sistema nervoso para reprogramar as respostas automáticas de rejeição à prosperidade. O ritual deve ser feito por 21 dias consecutivos, preferencialmente sempre no mesmo horário. Você vai precisar de um espelho, uma vela dourada e um copo de água pura. Comece acendendo a vela e segurando o copo de água. Olhe-se nos olhos no espelho e diga: eu me perdoo por todas as vezes que rejeitei minha própria abundância. Eu me perdoo por acreditar que não mereço prosperidade. Eu compreendo que essas crenças vieram de lugares de proteção, mas agora não são mais necessárias. Beba um gole de água e continue. Eu declaro que mereço abundância porque sou uma expressão única do amor divino. Eu mereço prosperidade porque vim ao mundo para contribuir e brilhar. Eu mereço riqueza porque tenho dons valiosos para compartilhar. Agora vem a parte mais importante. Visualize uma situação específica onde você rejeitou ou minimizou uma oportunidade de receber mais dinheiro. Reviva a cena mentalmente, mas desta vez, visualize-se aceitando a abundância com gratidão e alegria. Sinta como seria ter reagido de forma diferente. Repita esse processo com 3 situações diferentes a cada dia. Você está literalmente reprogramando sua biblioteca de memórias, criando novos padrões neurais de resposta à abundância. Nos primeiros dias, você pode sentir resistência ou desconforto. Isso é normal, é seu sistema nervoso se ajustando aos novos padrões. Continue praticando com gentileza e persistência. Para o medo do julgamento, Florence desenvolveu o ritual da liberdade social. Este ritual trabalha especificamente com medo de rejeição e crítica que impede muitas pessoas de prosperar visivelmente. Este ritual é melhor feito na lua crescente, quando a energia de expansão está mais forte. Você vai precisar de uma foto sua sorrindo, uma moeda dourada e óleo essencial de bergamota, que Florence descobriu ser especialmente eficaz para dissolver medos sociais. Coloque uma gota de óleo de bergamota na sua foto e segure a moeda dourada. Visualize todas as pessoas importantes na sua vida, família, amigos, colegas, formando um círculo ao seu redor. Agora visualize você próspera, radiante, abundante, no centro desse círculo. Observe quais pessoas no círculo parecem felizes com sua prosperidade e quais parecem críticas ou invejosas. Para aquelas que parecem felizes, envie luz dourada do seu coração. Para aquelas que parecem críticas, envie luz rosa de compaixão, compreendendo que a crítica delas vem dos próprios medos e limitações. Agora diga em voz alta: eu liberto todas as pessoas na minha vida para terem suas próprias reações à minha prosperidade. Eu não sou responsável por curar os medos financeiros de ninguém além de mim mesma. Eu escolho me relacionar apenas com pessoas que celebram minha abundância assim como eu celebro a delas. Visualize o círculo se reorganizando. Aquelas pessoas que genuinamente apoiam sua prosperidade ficam mais próximas, enquanto aquelas que são críticas se afastam naturalmente. Você não está rejeitando ninguém, está simplesmente permitindo que cada pessoa encontre seu lugar natural em relação à sua energia próspera. Termine o ritual guardando a moeda num lugar especial e mantendo a foto onde você possa vê-la diariamente. Isso vai ajudar seu subconsciente a integrar a nova realidade de prosperidade sem medo social. Para a desconexão com o sagrado, Florence criou o ritual da unificação espiritual. Este é o mais profundo de todos os rituais, porque trabalha com a própria base da sua espiritualidade. Este ritual deve ser feito durante 40 dias consecutivos, começando numa quinta-feira, dia tradicionalmente associado à prosperidade espiritual. Você vai precisar de uma vela branca, uma dourada, um copo de água, e se possível, uma pedra de citrino. Acenda primeiro a vela branca, representando sua natureza espiritual, e diga: eu honro minha conexão com o divino. Eu reconheço que sou uma expressão sagrada da criação infinita. Agora acenda a vela dourada com a chama da branca, simbolizando que sua prosperidade nasce da sua espiritualidade, e diga:
Eu reconheço que a abundância material é também uma expressão do sagrado. Eu integro prosperidade e espiritualidade como aspectos complementares da minha totalidade. Segure o citrino, ou visualize uma luz dourada se não tiver a pedra, e faça esta oração poderosa que Florence considerava a mais transformadora de todas. Divino Criador de toda abundância, eu peço perdão por ter separado o espiritual do material. Eu compreendo agora que tudo que existe é sagrado, incluindo o dinheiro e a prosperidade. Eu peço para ser um canal digno da abundância divina, para que eu possa usar todos os recursos que receber a serviço do amor e da transformação no mundo. Que minha prosperidade seja sempre alinhada com meu propósito espiritual. Que minha riqueza seja ferramenta de bênção para outros. Que eu possa prosperar para servir, e servir prosperando. Que assim seja. Beba a água lentamente, visualizando que está integrando essa nova compreensão em cada célula do seu corpo. Deixe as velas queimarem completamente se for seguro, ou apague-as visualizando que a luz continua brilhando dentro de você. Nos primeiros dias deste ritual, você pode ter insights profundos sobre como suas crenças espirituais estavam limitando sua abundância. Pode também sentir uma expansão na sua capacidade de orar ou meditar, incluindo aspectos materiais da vida. Agora, aqui está a informação mais importante de todas. Florence descobriu que existe uma sequência específica para trabalhar com esses rituais que multiplica exponencialmente sua eficácia. Primeira semana. Faça apenas o ritual de decodificação do DNA financeiro ancestral. Isso prepara o terreno energético, removendo as camadas mais superficiais de programação limitante. Segunda e terceira semanas. Adicione o ritual específico para o bloqueio que você identificou ser mais forte na sua vida. Se você reconheceu principalmente sintomas de culpa do merecimento, faça o ritual da reconciliação. Se foi medo do julgamento, faça o ritual da liberdade social. Se foi desconexão com o sagrado, faça o ritual da unificação. Quarta e quinta semanas. Continue com o ritual específico do seu bloqueio principal e adicione um dos outros 2 rituais. Neste ponto, você está trabalhando simultaneamente com 2 bloqueios. Sexta semana em diante. Integre todos os 3 rituais numa prática diária completa. Isso pode parecer muito, mas neste ponto os rituais se tornam naturais e fluidos, levando cerca de 20 a 30 minutos no total. Mas aqui está o segredo mais poderoso que Florence descobriu. Existe uma forma de acelerar drasticamente todo esse processo usando o que ela chamou de estados alterados de consciência próspera. Florence descobriu que certos estados mentais específicos tornam a reprogramação energética muito mais rápida e profunda. Ela identificou que quando você consegue acessar simultaneamente gratidão profunda, amor incondicional e visão clara do futuro próspero, você entra num estado de consciência onde mudanças que normalmente levariam meses podem acontecer em minutos. Para acessar esse estado, Florence desenvolveu uma técnica que ela chamou de respiração da abundância infinita. Esta técnica deve ser usada antes de qualquer um dos rituais para potencializar seus efeitos. Sente-se confortavelmente e coloque uma mão no coração e outra no abdômen. Respire profundamente pelo nariz, enchendo primeiro o abdômen, depois o peito. Ao inspirar, visualize luz dourada entrando pelos poros da sua pele de todas as direções. Segure a respiração por 4 segundos visualizando essa luz dourada circulando por todo o seu corpo, limpando qualquer energia densa ou limitante. Expire lentamente pela boca, visualizando que está liberando todas as crenças, medos e padrões que não te servem mais. Sinta-os saindo como uma névoa escura que se dissolve imediatamente na luz. Repita este ciclo por 9 respirações. Na 9ª respiração, ao segurar o ar, faça esta afirmação mentalmente: eu sou abundância infinita expressando-se nesta forma humana. Toda transformação que preciso é possível agora. Este estado de consciência expandida torna qualquer ritual subsequente muito mais poderoso, porque você está trabalhando a partir de uma frequência vibracional muito mais elevada. Agora vou te revelar a técnica mais avançada que Florence desenvolveu, uma técnica que ela ensinava apenas para suas alunas que haviam demonstrado comprometimento absoluto com a transformação.
Ela chamava essa técnica de manifestação quântica de abundância específica. Diferente dos outros rituais que trabalham com padrões gerais de abundância, esta técnica permite manifestar quantias específicas de dinheiro para propósitos específicos. Mas atenção! Esta técnica só funciona se você tiver feito pelo menos 4 semanas do trabalho de limpeza dos bloqueios. Tentar usar esta técnica sem a preparação adequada pode resultar em manifestações distorcidas ou bloqueios ainda mais profundos. A técnica funciona assim. Primeiro, você define uma quantia específica de dinheiro que quer manifestar em um prazo realista, entre 30 e 90 dias. A quantia deve ser desafiadora, mas não impossível, algo que expandiria significativamente sua realidade atual sem ser fantasiosa. Segundo, você define exatamente para que vai usar esse dinheiro. Quanto mais específico e alinhado com propósitos elevados, mais poderosa é a manifestação. Por exemplo, R$ 15.000 em 60 dias para investir num curso que vai me qualificar para uma nova carreira é muito mais poderoso que R$ 15.000 para gastar como quiser. Terceiro, você cria um mapa energético da manifestação. Pegue uma folha de papel grande e desenhe um círculo no centro. Dentro do círculo, escreva a quantia e o prazo. Ao redor do círculo, desenhe 8 raios, e na ponta de cada raio escreva uma ação específica que você vai tomar para facilitar essa manifestação. Por exemplo, vou atualizar meu currículo, vou pesquisar novas oportunidades de renda, vou fazer networking, vou aprender uma nova habilidade, etc. O importante é que você esteja disposta a ser uma colaboradora ativa na sua própria manifestação. Quarto, todo dia durante o período da manifestação, você coloca o mapa na sua frente, acende uma vela dourada, e fazendo uma visualização de 15 minutos onde você se veja tendo recebido dinheiro e usando-o exatamente como planejou. Mas aqui está a parte crucial. Durante a visualização, você deve sentir genuinamente as emoções que teria ao receber esse dinheiro. Não apenas imaginar visualmente, mas realmente sentir a gratidão, a alegria, a sensação de realização. É essa carga emocional que alimenta a manifestação. Quinto, a cada semana você marca no mapa as ações que completou, e observa quais sincronicidades ou oportunidades surgiram. Frequentemente, a manifestação não vem da forma que você esperava, mas de caminhos inesperados que se abrem quando você está energeticamente alinhada. Florence documentou centenas de casos de manifestações bem-sucedidas usando esta técnica. Mas ela sempre enfatizava que o verdadeiro poder não estava na técnica em si, mas na transformação interior que a pessoa precisava passar para estar vibratoriamente alinhada com a abundância que desejava manifestar. Uma das histórias mais impressionantes que Florence documentou foi de Catherine, uma professora de escola que conseguiu manifestar exatamente R$ 25.000, equivalente atual, em 45 dias para comprar um piano de cauda que ela precisava para dar aulas particulares de música. Catherine havia feito 6 meses de trabalho de limpeza dos bloqueios antes de tentar a manifestação específica. Durante o período de manifestação, ela não apenas visualizou diariamente, mas também tomou ações práticas. Colocou anúncios oferecendo aulas de piano, pesquisou onde comprar o melhor piano pelo melhor preço, e até mesmo visitou lojas para tocar diferentes instrumentos. No 38º dia, Catherine recebeu uma ligação inesperada de uma antiga aluna que havia se casado com um homem rico e queria presentear Catherine com exatamente a quantia que ela estava manifestando, em gratidão pelas aulas que havia recebido anos antes. Mas o mais interessante é que Catherine disse que mesmo antes de receber o dinheiro, ela já se sentia como se fosse uma professora de piano próspera e bem-sucedida. A manifestação externa apenas confirmou a transformação interna que ela já havia realizado. E agora vou te contar sobre o último segredo que Florence descobriu, talvez o mais poderoso de todos. Ela descobriu que existe uma forma de programar manifestações contínuas de abundância, ao invés de ter que manifestar quantias específicas repetidamente. Florence chamava isso de instalação do programa de abundância perpétua. Basicamente, é uma forma de reprogramar seu subconsciente para automaticamente atrair e reconhecer oportunidades de renda de forma contínua. Este processo leva 3 meses para ser completado, mas uma vez instalado,
Funciona como um piloto automático de prosperidade. Pessoas que completaram este processo relatam que oportunidades financeiras começam a aparecer naturalmente, quase sem esforço. O processo tem 3 fases de 30 dias cada. Primeira fase: expansão da consciência financeira. Durante 30 dias, você anota diariamente todas as formas de abundância que observa ao seu redor. Não apenas dinheiro, mas qualquer forma de riqueza. Natureza abundante, relacionamentos ricos, conhecimento vasto, etc. Você está treinando sua mente para focar na abundância ao invés da escassez. Segunda fase: identificação de oportunidades. Durante os próximos 30 dias, você anota diariamente pelo menos 3 oportunidades potenciais de renda que observou, mesmo que não tenha aproveitado. Pode ser um trabalho freelance que viu anunciado, uma ideia de negócio que teve, uma habilidade sua que poderia monetizar. Você está expandindo sua percepção de possibilidades financeiras. Terceira fase: ação consistente. Durante os últimos 30 dias, você se compromete a tomar pelo menos uma ação por dia em direção a uma oportunidade financeira. Pode ser pequena: enviar um e-mail, fazer uma ligação, pesquisar um curso. Você está treinando seu sistema nervoso para associar ação com abundância. Ao final dos 3 meses, a maior parte das pessoas relata que desenvolveu uma espécie de radar de oportunidades. Elas automaticamente notam e se sentem atraídas para situações que podem gerar renda. Mas aqui está onde as coisas ficam realmente interessantes. Florence descobriu que quando você combina todos esses elementos, limpeza dos bloqueios ancestrais, rituais específicos para cada tipo de bloqueio, técnicas de manifestação específica, e instalação do programa de abundância perpétua, algo extraordinário acontece. Você não apenas se torna mais próspera financeiramente. Você se torna uma pessoa completamente diferente. Você desenvolve o que Florence chamava de personalidade magnética de abundância. Uma forma de ser no mundo que naturalmente atrai prosperidade em todas as áreas da vida. Pessoas com personalidade magnética de abundância têm certas características observáveis. Elas falam sobre dinheiro de forma natural e descontraída, sem ansiedade ou vergonha. Elas fazem planos financeiros com confiança e otimismo. Elas investem em si mesmas sem culpa. Elas cobram preços justos pelos seus serviços sem desconforto. Elas recebem presentes e elogios com graça. Elas gastam dinheiro conscientemente, sem compulsão nem avareza. Mas mais do que isso, elas se tornam catalisadoras de prosperidade para outras pessoas. Sua energia abundante inspira outros a prosperarem também. Elas naturalmente atraem parcerias, colaborações e oportunidades que beneficiam não apenas a elas, mas a todos ao seu redor. Florence observou que quando uma pessoa desenvolve completamente a personalidade magnética de abundância, ela deixa de ter que fazer coisas para atrair dinheiro. O dinheiro simplesmente flui para ela como consequência natural de quem ela se tornou. E aqui está a promessa que posso fazer para você. Se você se comprometer verdadeiramente com este processo completo, se você praticar os rituais consistentemente, se você fizer o trabalho de limpeza dos bloqueios com seriedade e dedicação, em 6 meses você será uma pessoa financeiramente reconhecível comparada a quem você é hoje. Não apenas na sua conta bancária, mas na sua relação emocional com dinheiro, na sua confiança para perseguir oportunidades, na sua capacidade de reconhecer e aproveitar chances de prosperidade, na sua habilidade de manter e multiplicar recursos que receber. Você se tornará alguém para quem a abundância é natural, normal, esperada. Alguém que opera a partir de uma mentalidade de prosperidade ao invés de escassez. Alguém que é um imã para oportunidades e recursos. Mas aqui está a parte mais importante de tudo que compartilhei com você hoje. Este trabalho não é apenas sobre você. Quando você quebra padrões ancestrais de limitação financeira, você está contribuindo para a cura de toda a consciência coletiva humana em relação ao dinheiro. Você está ajudando a dissolver a crença de massa de que dinheiro é escasso, perigoso ou espiritualmente inferior. Você está demonstrando que é possível ser próspera e espiritual, abundante e amorosa, rica e generosa. Você está se tornando parte da solução para os problemas financeiros da humanidade, ao invés de ser parte do problema.
E isso é um serviço sagrado ao mundo. Então eu faço um convite para você. Comprometa-se verdadeiramente com este processo. Não como mais um experimento ou curiosidade, mas como uma jornada séria de transformação que vai impactar não apenas sua vida, mas as vidas de todos que são tocados pela sua energia. Comece hoje mesmo com o ritual de decodificação do DNA financeiro ancestral. Permita-se sonhar com uma vida de abundância verdadeira. Dê-se permissão para querer mais, para desejar prosperidade, para ambicionar uma vida financeira extraordinária. E lembre-se, você não está fazendo isso apenas por você. Você está fazendo isso por todas as mulheres que vieram antes de você e sonharam com a liberdade que você pode conquistar. Você está fazendo isso por todas as mulheres que virão depois de você e herdarão um novo padrão de abundância que você está criando. Você está escrevendo uma nova história para sua linhagem. Uma história onde mulheres podem ser prósperas sem culpa, abundantes sem medo, ricas sem perder a conexão com o sagrado. Que você prospere além dos seus sonhos mais ousados. Que você brilhe como a estrela financeira que sempre foi destinada a ser. Que sua abundância seja uma bênção para o mundo inteiro. Eu me reconcilio completamente com a abundância infinita. Eu me reconcilio totalmente com a prosperidade que é meu direito divino. Eu me reconcilio profundamente com o merecimento que é minha natureza essencial. Minha palavra é lei na minha realidade. Minha vida é abundância manifestada. O dinheiro é meu parceiro sagrado, e eu sou parceira dele. Que assim seja, assim é. Assim sempre será por toda a eternidade. Que sua jornada de transformação financeira seja abençoada, próspera e extraordinariamente bem-sucedida. Que você se torne o exemplo vivo de que é possível transcender qualquer limitação ancestral e criar uma vida de abundância ilimitada. Compartilhe esta mensagem com outras mulheres que precisam ouvir essas verdades transformadoras. Seja portadora da luz da prosperidade consciente para o mundo. Sua transformação é o presente mais precioso que você pode dar para a humanidade.